Fala, meu aluno, professor Thiago Mena, professor de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para aqueles que querem aprender português de verdade, português é bom demais, é ou não é, meu aluno? Bom, hoje nós iremos estudar as orações subordinadas, substantivas, justapostas. Orações justapostas dentro das orações subordinadas substantivas, ok? Então vamos entender o que significa esta justaposição. Bom, meu aluno, vamos lá. Vamos primeiro buscar aquilo que normalmente nós estudamos ao longo da nossa jornada em relação às orações. Eu gostaria de lembrar a você um detalhe importante. Nós já temos diversos vídeos aqui no nosso canal tratando do assunto orações, tá legal? Então, sugiro assistir ao vídeo de orações subordinadas e substantivas, as desenvolvidas e as reduzidas, e complementar com este que nós iremos observar agora. Bom, aqui na primeira, Mariana esperou que o marido voltasse. Nós temos duas orações, repare. A primeira oração, Mariana esperou. Aqui está a primeira oração, né? E, consequentemente, a segunda oração, que o marido voltasse. Você consegue, inclusive, jogar o isso aqui, né? Isto ou isso. Eu gosto de usar o isso, porque de trás para frente o isso vira uma espécie de sigla. O O equivale à oração, o S equivale à subordinada, o outro S equivale à substantiva. Então significa dizer se a substituição for coerente e possível, se ela respeitar o sentido original do texto, ou seja, se é uma substituição possível, significa dizer que a oração já é uma oração subordinada substantiva. Olha só que legal. Então, ó, Mariana é o sujeito, correto? Mariana é o sujeito. Ela esperou alguma coisa. Verbo transitivo direto, esperou isso. Repare que o isso é o objeto direto, porém o objeto direto em forma de oração. Então aqui nós temos uma oração principal, OP, oração principal, Mariana esperou, e toda oração que o marido voltasse é oração subordinada, substantiva, objetiva direta, ou seja, exerce a função sintática de objeto direto. Bom, aí o que nós temos aqui? Este que nós estamos vendo aqui, meu aluno, é uma conjunção subordinativa integrante. Quando aparece a conjunção subordinativa integrante, ela é uma oração apenas desenvolvida, porém não justaposta. A oração subordinada substantiva justaposta, ela vai surgir quando não houver conjunção subordinativa integrante. Se a conjunção integrante não estiver presente dentro da oração subordinada substantiva, aí sim ela será uma oração subordinada substantiva justaposta. Ficou claro? Então, ó, de novo, quando nós teremos uma oração subordinada substantiva justaposta, quando não virmos a conjunção subordinativa integrante. Quando não virmos a conjunção integrante fazendo a conexão, fazendo a ligação entre a oração principal e a respectiva oração subordinada substantiva. Neste caso, nós temos conjunção integrante. Repare que este que é conjunção integrante, faz a conexão entre esta oração de número 1, que é a oração principal, e a oração de número 2, que é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Neste caso, ela não é justaposta. A mesma coisa acontece embaixo, ó. O fiscal verificou se tudo estava em ordem. A primeira oração, o fiscal verificou. Aqui está a primeira oração. A segunda oração, se tudo estava em ordem. Se tudo estava em ordem. Mais uma vez você percebe que é possível jogar o isso. Ó, o fiscal verificou isso, tá legal? O isso aqui é o objeto direto do verbo verificar. O fiscal é o sujeito. Ó, verificou o verbo transitivo direto. Verificou o quê? Verificou isso. O isso é o sujeito. Então, mais uma vez, nós temos aqui OP, oração principal,
e oração subordinada substantiva objetiva direta, meu aluno. Oração subordinada substantiva objetiva direta. E apareceu aqui o vocábulo ser. Este vocábulo ser é conjunção subordinativa integrante. Então nós estamos diante de uma oração subordinada substantiva que está sendo conectada à sua oração principal por meio de uma conjunção integrante. Então não há justaposição, ela não é justaposta, tá legal? Vale a pena trazer à memória, meu aluno, que só existem duas conjunções integrantes, ok? Cuidado para não confundir. Quando nós pensamos em conjunção subordinativa integrante, só há duas. Nós temos a conjunção subordinativa integrante que e nós temos a conjunção subordinativa integrante se. Só existem apenas estas duas conjunções integrantes na língua portuguesa, hein? Vou repetir, só há duas conjunções integrantes. São as conjunções integrantes próprias, conjunções integrantes propriamente ditas. São apenas estas duas. A conjunção integrante que, ela traz uma ideia de certeza, né? Uma ideia de certeza, certeza. Já a conjunção integrante se traz uma ideia de dúvida, dúvida. A conjunção integrante que traz um aspecto factual, factual. E a conjunção integrante se traz um aspecto hipotético, hipotético. Então nós temos hipotético, né? Uma que caracteriza certeza, fato, que traz um raciocínio que está para a certeza, para o fato, e a outra que traz um raciocínio que está para a dúvida, para a hipótese. Porém, torno a dizer, são as duas conjunções integrantes que há na língua portuguesa. Havendo conjunção integrante, não há que se falar em justaposta. Ela não é justaposta, ela é apenas uma oração subordinada desenvolvida. Normalmente, nada de justaposição, nada de chamá-la de justaposta. Agora vamos observar os exemplos em que as orações subordinadas substantivas serão justapostas. E você vai perceber que não haverá mais conjunção integrante na jogada. E aí, ó, o primeiro caso, meu aluno, que eu gostaria de chamar a sua atenção já é o seguinte. Muito cuidado com o que você anda decorando. Se você decorou que toda partícula que introduz oração subordinada substantiva é sempre conjunção integrante, você pode ser levado a erro facilmente. Perceba, a forma correta é a seguinte. Para o vocábulo que ser uma conjunção integrante, eu preciso dele em uma oração subordinada substantiva. Entretanto, isso não significa dizer que todo vocábulo que se encontra em uma oração subordinada substantiva necessariamente será conjunção integrante. Ficou claro o que eu falei? Eu vou repetir para você entender. Ó, o vocábulo que, estou me referindo ao vocábulo que. O vocábulo que, para ser uma conjunção integrante, eu dependo de que ele esteja iniciando uma oração subordinada substantiva. Eu dependo da presença dele em uma oração subordinada substantiva. Porém, nem todo que inicia uma oração subordinada substantiva necessariamente será uma conjunção integrante. Ficou claro? E aqui nós já temos um exemplo. Ó. A maioria certamente iria errar, pois a maioria certamente iria julgar este que como conjunção integrante, mas não é. Vamos entender. Ó, repare, primeira oração, eu sei. Segunda oração, que presente você quer? Repare aqui comigo, preste muita atenção. Ó, quem sabe, sabe alguma coisa. Eu consigo, inclusive, jogar o isso aqui, não consigo? Ó, consigo, ó, eu sei isso. Ó, repare que o verbo saber é transitivo direto. Este eu aqui é o sujeito. Então nós temos aqui a nossa oração principal. Isso aqui é o objeto direto oracional, como nos exemplos anteriores. Então aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, e esta aqui é justaposta, justaposta. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, justaposta, porque o vocábulo que não é conjunção integrante. Este vocábulo que você está vendo aqui, meu aluno,
é um pronome interrogativo. Se você quiser, você também pode dizer pronome indefinido interrogativo. Não se esqueça de que todo pronome interrogativo ele é indefinido, mas nem todo pronome indefinido será interrogativo. Ou você chama de pronome indefinido interrogativo, ou simplesmente o chama de pronome interrogativo. As provas normalmente gostam de usar a nomenclatura pronome interrogativo, tá legal? Ô Mena, como é que você sabe que este cara é pronome interrogativo e não é conjunção integrante? É muito simples, meu aluno, é muito simples, ó. Você vai perceber que quando for pronome interrogativo, o tom interrogativo, a ideia interrogativa estará presente. Vamos retirar a oração principal. Vamos fazer a leitura sem a oração principal. Retire o eu sei aqui da jogada. O que nós temos? Que presente você quer? Repare que ao ler que presente você quer, não há um tom interrogativo, aquele tom de dúvida. Ou seja, eu quero descobrir algo, pois eu não tenho certeza, que é exatamente um tom caracterizado pela interrogativa direta ou indireta? Pois é. Além disso, você pode substituir o vocábulo que pelo pronome interrogativo qual. Eu não estou falando o qual, a qual, os quais ou as quais. Este o qual, a qual, os quais e as quais são as formas variadas do pronome relativo que. Eu não estou falando de o qual, eu estou falando apenas de qual, sem o antes dele, tá legal? Substitui este que aqui pelo vocábulo qual, ó. Se você trocar pelo pronome interrogativo qual, faça a leitura. Eu sei qual presente você quer. Eu sei qual presente você quer. Tira o eu sei. Qual presente você quer? Repare, é claramente interrogativo, então é apenas um pronome interrogativo, meu aluno. Cuidado. Você vai perceber que quando o que é conjunção integrante, você não tem este tom interrogativo, ó. Mariana esperou que o marido voltasse. Mariana esperou qual o marido voltasse? Qual o marido voltasse? Isso faz sentido para você? Não faz. Não é qual o marido voltasse. Você não consegue trocar este que é conjunção integrante, pelo pronome interrogativo qual. Mas quando você consegue trocar e a substituição ela é perfeita, evidenciando cada vez mais este tom interrogativo, meu aluno, é só um pronome interrogativo. Se é pronome, não é conjunção. Se não é conjunção, é justaposta a oração. Então aqui é a oração subordinada substantiva, objetiva direta, justaposta. Ah, então você já chegou a uma conclusão. A oração subordinada substantiva, no caso a objetiva direta, que é a do meu exemplo, ela pode ser introduzida, né, desenvolvida e introduzida por um pronome indefinido, ou, se preferir, pronome indefinido interrogativo. Pronome interrogativo. Mas além do pronome, nós também temos advérbios, ó. Repare. Eu vejo onde você se encontra. Ó, eu, sujeito, sim ou não? Vejo, verbo transitivo direto, vejo isso. Vejo isso. Repare que o isso aqui no contexto é o objeto direto do verbo ver. Então esta aqui é a oração principal, oração subordinada. A outra é a oração subordinada substantiva, objetiva direta. E você vai colocar aqui, ó, justaposta. Por que ela é justaposta? Apareceu o onde. O onde não é conjunção integrante. Fica mais fácil ainda do que o exemplo anterior. Porque para ser conjunção integrante, a estrutura tem que ser que ou ser. Se não é que nem ser, eu não vou pensar em conjunção integrante. Este onde aqui, meu aluno, é apenas o quê? É apenas um advérbio, tá legal? Advérbio. Aqui em cima, você viu comigo que o tal do que é pronome. Aqui, ó, pronome, tá legal? Pronome interrogativo. Pronome interrogativo. Agora aqui é advérbio. Advérbio. Aquele advérbio que traz uma ideia de lugar. Embaixo, mesma coisa, ó. Eu sei como você se encontra. Eu sei isso. Repare que o isso é o objeto direto do verbo saber. Então nós temos aqui a oração principal e aqui embaixo oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva objetiva direta,
justaposta. Pode escrever aí justaposta. Você já sabe o que é justaposta. Não há conjunção integrante aqui, ó. Apareceu o como. E o como é advérbio. Advérbio. É advérbio que traz essa ideia de modo, né? Advérbio de modo. Ó, eu sei quando você chegou. Eu sei, primeiro na ação, eu sei isso. Repare que o isso é objeto direto do verbo saber, ó. Verbo transitivo direto, este eu aqui é sujeito, ó. Oração principal e aqui, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, justaposta. Objetiva direta justaposta, porque este quando, meu aluno, não é conjunção integrante. É apenas advérbio, meu aluno. E agora é advérbio de quê? Advérbio de tempo. Ah, então qual é a conclusão lógica que você chega comigo? Que as orações subordinadas substantivas, elas podem ser desenvolvidas com as suas respectivas conjunções integrantes, Q e C, e aí não há que se falar em justaposta, mas elas também podem ser desenvolvidas com pronomes interrogativos ou com advérbios. Neste caso, não haverá conjunção integrante. Não havendo conjunção integrante, aí sim é o momento de você falar que ela é justaposta. Então, qualquer oração, meu aluno, aqui eu trabalhei com as objetivas diretas, mas isso se estende às outras orações subordinadas e substantivas, ok? Qualquer oração subordinada substantiva que você identifique que não esteja sendo conectada por conjunção integrante, se não há conjunção integrante, ou vai ser um pronome, ou vai ser um advérbio, e aí ela vai ser justaposta, ok? Isso acontece com as orações subordinadas e substantivas agente da passiva, isso pode acontecer com as orações subordinadas e substantivas apositivas, enfim, observe as orações subordinadas e substantivas. Como eu falei, já tivemos aula aqui no nosso canal sobre estas orações, as modalidades completas, desenvolvidas e reduzidas, e aí você faz o complemento com esta aula e aí, ó, cercou o assunto de todos os lados. Chegamos ao final da nossa aula, meu aluno, um forte abraço. Se você gostou desta aula, não se esqueça, dê o seu like, meu aluno, o seu like é muito importante aí para a manutenção do nosso canal. Faça a sua inscrição para que você também receba as outras aulas, compartilhe com os amigos e português é bom demais. Valeu!